Amém, queridos. Vamos para o estudo da palavra. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Ainda não é a nossa campanha, né? Do dia 15. Mas nós vamos, nas quartas-feiras, começar uma nova série de estudos sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E vamos começar hoje pela igreja de Éfeso. Durante as nossas campanhas de oração, não dá para detalhar tanto como nós vamos detalhar aqui nas quartas-feiras. Então serão aí 7 quarta-feiras falando sobre essas igrejas. Aquilo que o Senhor Jesus quis deixar, não apenas para aquelas igrejas, mas para as igrejas de hoje. Porque a palavra de Deus é assim, ela sempre tem um cunho profético. Aquilo que serviu para aquela geração também serve para nós. Amém? Então vamos estudar nesta noite sobre a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Quem já está comigo diz amém. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Então, queridos, nós vamos falar hoje sobre a igreja de Éfeso. Por incrível que pareça, o nome Éfeso quer dizer desejável. Aquilo que é desejável. Mas essa igreja, nós vemos aqui que ela deixou algo a desejar. Éfeso era a maior cidade da Turquia, da Ásia Menor, né? Que atualmente se encontra a Turquia. Então Éfeso era uma metrópole próspera. Éfeso ficava em uma posição estratégica comercialmente, porque era um lugar onde várias nações, vários povos, vários comerciantes se cruzavam. E ali eles circulavam. Por isso Éfeso era uma cidade culturalmente avançada, porque existia ali diversidade de culturas, de povos.
e, consequentemente, de divindades. E isso, de certa forma, foi definitivo para que houvesse ali naquele lugar muita idolatria. Os efésios eram destros nas artes, dramas, urbanização. Então era uma cidade intensamente pagã e idólatra. Ali em Éfeso se localizava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Ártemis ou Diana. Era um lugar amplo, onde acoplava bastante gente. E naquele templo florescia prostituição, bebedices, orgias. Ali existia também um símbolo, que era a tamareira, né, em contraste com a árvore da vida, que Jesus vai dizer lá no final desse texto. Então, essa cidade ainda era guardiã da estátua de Júpiter que caíra do céu. Éfeso também foi berço da filosofia. Na cidade de Éfeso existia também uma estátua em homenagem ao imperador Domiciano, imperador que exilou João na ilha de Patmos e perseguiu os cristãos. Conta-se, pela tradução histórica, né, não está na Bíblia, mas conta-se que João, antes de ser exilado na ilha de Patmos, ele morava na cidade de Éfeso. E ao ler o capítulo 1, nós entendemos que João, ele estava exilado sozinho naquela ilha. E a Bíblia diz que ele foi tomado em espírito. Ele recebeu do próprio Jesus Cristo revelações. E o próprio Cristo recomendou que ele escrevesse cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. Interessante observar que o 7 é um número perfeito, designa o número da perfeição. Então, de certa forma, Cristo está recomendando a João que escreva cartas à totalidade perfeita da igreja de Cristo. Entendemos então que essas 7 igrejas representam de alguma forma a realidade presente na igreja de Cristo. Seja em épocas passadas, seja em épocas que ainda virão, ou seja em uma atual realidade. Talvez depois desse estudo você consiga encaixar alguns traços, talvez, desta igreja com as igrejas que nós vamos estudar aqui. Ou talvez você conheça igrejas atualmente que se encaixam nessas realidades. E ele começa esse texto, versículo 1, nós vamos detalhar versículo por versículo. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Eu creio que todos sabem aqui, irmãos, que esse anjo não é um anjo de asas. Amém? Esse não é um anjo de asas, aqueles que Deus mandava como mensageiros. Esse anjo aqui era o líder da igreja, ou o pastor da igreja. Então a carta, ela era direcionada diretamente para o anjo ou o pastor da igreja. Então ele começa: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. O que são essas 7 estrelas?
Se você for ler o capítulo 1, você vai entender que essas 7 estrelas são justamente os 7 anjos ou os 7 pastores. E ele diz que essas 7 estrelas estão na mão direita de Cristo. Aleluia! Os líderes, pastores dessas igrejas estavam na mão direita de Cristo. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Se você também for ler o capítulo 1, você vai entender que os 7 candelabros de ouro são aquelas 7 igrejas. E ele diz que Jesus anda no meio dos 7 candelabros, ou seja, Jesus anda no meio das suas igrejas. E no versículo 2 e 3, Jesus começa a tecer alguns elogios à igreja de Éfeso. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Irmãos, lendo o livro de Atos, no capítulo 18, que foi quando a igreja começou a cumprir, a se espalhar e levar a palavra do Senhor. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, o evangelho chega na cidade de Éfeso. E Paulo, ele deixa ali Priscila e Áquila, deixa ali um casal para anunciar o evangelho em Éfeso. Mas a igreja começou a deslanchar, começou a florescer apenas durante a terceira viagem de Paulo. A Bíblia diz lá em Atos 19 que a chegada do reino de Deus em Éfeso foi de forma grandiosa, foi de forma que veio naquele lugar um avivamento. A Bíblia diz que houve ali batismos com o Espírito Santo, houve ali naquele lugar muitas curas e não poucas conversões. A Bíblia diz que milagres e prodígios se fazia ali em nome de Jesus, de tal forma que os lenços e os aventais de Paulo eram levados até os doentes e os espíritos fugiam. O evangelho chega de forma marcante e poderosa na cidade de Éfeso, a partir da terceira viagem de Paulo. E Paulo passa 3 anos naquele lugar, pregando o evangelho. A igreja floresceu ali, o reino de Deus chegou naquela cidade. Paulo prega e muitos começam a se converter. A Bíblia diz que aqueles que praticavam artes mágicas abandonam a magia, colocam seus livros em uma fogueira e queimam, porque Paulo dizia quem era o verdadeiro Deus. Paulo anunciava e fazia os prodígios reais e verdadeiros, e aquelas pessoas começaram a entender que tudo aquilo que eles faziam era enganação. Então, os bruxos, os mágicos, começam a se converter ao evangelho genuíno. Lá em Atos 19 diz que eles começaram a tirar os seus livros de magia das gavetas. Isso nos faz presumir que naquele lugar existia uma escola de feitiçaria. Eles começam a tirar os seus livros
do armário e começam a juntar. A Bíblia vai dizer que o valor daqueles livros que eles queimaram era no valor de 50.000 denários. Irmãos, um denário era o salário de um dia de um trabalhador naquela época. Interessante que a gente falou aqui sobre a parábola dos talentos lá de Mateus 25, que o Senhor ele entrega um talento para um, 2 para outro e 5 para outro. E a gente às vezes pensa, né, um talento tão pouco. Você sabe quanto custa um talento? Um talento custa 6.000 denários. Se um denário é o salário de um dia de um trabalhador, então um talento era aproximadamente o salário de 20 anos de um trabalhador. Imagine você 50.000 denários. Se 6.000 denários era aproximadamente um salário de 20 anos de um trabalhador, imagine 50.000 denários. Então imagine você o quanto que essa cidade era idólatra. 50.000 denários de livros de magia. Mas muitos chegaram ao conhecimento do verdadeiro Evangelho de Deus e foram libertos de toda a magia. Irmãos, Paulo, ele começa a causar ali uma revolução em Éfeso, de tal forma que os comerciantes começam a se preocupar. Os comerciantes começam a se preocupar porque a pregação de Paulo estava prejudicando os lucros e os negócios daqueles que estavam ali para lucrar por meio da ignorância do povo. Paulo ministra em Éfeso durante 3 anos e em seguida ele se despede da igreja de Éfeso de forma emocionante. Depois Paulo é preso em Roma e lá da cadeia de Roma ele escreve o livro aos Efésios, onde ele traça orientações para aquela igreja. Interessante que ele encerra o livro de Efésios com o capítulo 6, onde ele exorta aquela igreja a se revestir da armadura de Deus, a fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder, irmãos, porque naquele lugar a batalha era severa. Em toda a Ásia Menor não havia igreja mais obreira, mais dinâmica, mais ortodoxa do que a igreja de Éfeso. O Senhor elogia essa igreja dizendo que ela tem perseverança, que ela tem esforço, que ela suporta as provas, que ela desmascara os falsos apóstolos, que ela desmascara os hereges. Uma igreja que trabalhava arduamente pela expansão do reino, uma igreja que tinha testemunho de perseverança, uma igreja altamente preparada teologicamente. Uma igreja que resistiu aos nicolaítas, que está lá no versículo 6, que o Senhor diz que também odiava esse povo. Os nicolaítas, queridos, eram uma seita cristã herética, que persuadia o povo de Deus para que participasse de comidas oferecidas a deuses, que participasse da idolatria e de que se envolvesse na imoralidade sexual. Mas apesar de todas essas qualidades e características, o Senhor, Ele repreende a igreja de Éfeso,
E no versículo 4 ele diz: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, imagine quão duro é ouvir de Jesus isso: você me abandonou. Apesar das suas inegáveis virtudes, Éfeso havia abandonado o seu primeiro e belo amor que dedicara ao Senhor. Uma igreja trabalhadora, uma igreja com um estudo bíblico impecável, uma igreja que desmascarava os hereges, mas uma igreja que já não amava mais o seu Senhor. Fria e seca quanto à prática do amor. Irmãos, quando o amor esfria em uma relação, é sinal de alerta. Temos vivido dias de relacionamentos superficiais, em que as pessoas usam a frase "eu te amo" como um chavão. E precisamos estar atentos quando isso vem para a nossa espiritualidade. Se o amor, quando estiver frio, não for novamente cultivado, então a relação está com os dias contados. E o que era esse primeiro amor? Se esse primeiro amor era tão sublime, como poderia uma igreja esquecer-se desse primeiro amor? Irmãos, não sabemos bem como definir o que seria esse primeiro amor, mas para mim seria a alegria da salvação que o salmista ele tinha medo de perder. A alegria da salvação, aquela alegria que encheu o nosso coração quando nós conhecemos o Senhor Jesus. Sabe, aqueles primeiros dias em que nós nos convertemos, que nós queríamos falar de Jesus para todo mundo. Sabe, daqueles dias onde a gente ficava contando as horas para estar na comunhão da igreja, contando os minutos para se encontrar com nosso Senhor. Aqueles dias em que nós não víamos a hora de estar juntos na comunhão da igreja, de poder estar em uma vigília, de poder adorar ao Senhor juntos. O que acontece é que muitos estão simplesmente se tornando religiosos. Será que nós temos feito as coisas não de forma mecânica, automática? Temos feito as coisas apenas por tabela, para demonstrar alguma coisa a alguém. Restitui-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O primeiro amor é o enlevo que no início nos faz querer viver nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, não podemos perder esse primeiro amor. Não podemos fazer as coisas sem amor.
O conhecimento é importante, assim como foi para aquela igreja. Aquela igreja tinha muito conhecimento, sim, da Bíblia, da palavra. Mas já não amava mais o seu Salvador como antes. Precisamos ter cuidado, porque as rotinas e fanatismo religioso podem esfriar o nosso amor. Mas você pode sim fazer as mesmas coisas, mas sem nunca perder a sua essência. Quantos e quantos cultos nós não já participamos? Quantas e quantas vezes você já ouviu, talvez, a ministração sobre esse texto? Mas existe algo extraordinário na palavra de Deus, ela se renova dia após dia. Estamos aqui constantemente fazendo as mesmas coisas, mas isso, quanto mais nós fazemos, isso nos motiva a fazer mais. Quando de fato nós não perdemos a essência, porque quando perdemos a essência nós estamos perdidos. A verdade é que a igreja de Éfeso perdeu a sensibilidade do Espírito. Às vezes achamos que já estamos preparados teologicamente demais, a ponto de desprezar a voz do Espírito. O problema de Éfeso não estava em não fazer as coisas, porque a Bíblia diz que ela fazia muitas coisas, mas ela fazia essas coisas de forma artificial, sem vida, sem amor, sem entrega. E o problema de Éfeso não era a falta de pregadores capacitados, porque por ali passou Paulo, o maior evangelista do cristianismo. Por ali passou Timóteo, filho na fé de Paulo. Por ali passou Tíquico. E por ali passou o próprio João, o discípulo amado. Não foi por falta de pregadores capacitados. Aquela igreja continuava funcionando, realizando seus trabalhos, mas o coração dela já não estava mais apegado a Cristo. Interessante que Jesus, ele vai dizer lá em Mateus capítulo 24, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Eu não estou dizendo que o amor da igreja de Éfeso se esfriou por conta da iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Irmãos, a iniquidade é o estado mais terrível de uma vida pecaminosa. Porque a pessoa que é iníqua, ela já se acostumou ao pecado. Ela já se acostumou ao pecado de tal forma que ela se orgulha dessa situação e que ela não faz mais nenhum esforço de se arrepender. E quando Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. É triste, irmãos, mas precisamos nos atentar para uma realidade em que temos vivido.
Temos uma mídia que quer a todo custo nos bombardear, dizendo que situações contrárias à Bíblia são normais. E talvez as crianças, ou até alguns crentes, estão assistindo essas coisas e pensam: não, está passando na TV, então é normal. Esse mundo nos quer convencer de que certas coisas, certos pecados são normais. Quer nos convencer de que a iniquidade é normal. A igreja de Éfeso estava rodeada por uma cidade iníqua, uma cidade depravada na idolatria e sexualmente. Enquanto a igreja resistia, a igreja se preparava teologicamente para não entrar no engano. Mas de certa forma, irmãos, isso causava alguma reação naquela igreja. Não que ela se envolvesse diretamente com o pecado. Imagine você é um cristão, você que busca andar corretamente diante de Deus, mas quando você começa a observar ao seu redor as coisas terríveis que estão acontecendo, de certa forma isso traz algumas travas para você. Quando você começa a observar que as pessoas agora estão matando sem motivos, isso começa a trazer algumas reflexões para você. Isso, de certa forma, vai causando alguns traumas em nós. Isso vai, de certa forma, ali, bombardeando o nosso amor. E quando a iniquidade aumenta, o grande perigo é ela causar esfriamento no nosso amor. E Jesus nos alertou quanto a isso. Precisamos ter cuidado. Esquecer ou abandonar o primeiro amor é uma completa queda espiritual. Portanto, Éfeso estava em pecado e Éfeso precisava se arrepender. A igreja de Éfeso, irmãos, nos ensina que não adianta uma igreja ter um pastor altamente preparado, uma igreja ser altamente teológica, pastores com bom currículo e formação. Não adianta se tiver tudo isso e se esquecer do primeiro amor. Não podemos ser uma igreja poderosa nas Escrituras, mas atrofiada no amor. Infelizmente, o que vemos hoje em dia, que de fato tem muitas igrejas aplicadas ao ensino, que buscam conhecimento, mas que infelizmente fecharam a porta para a sensibilidade ao Espírito Santo. Ah, mas aqui a gente não bate palma, aqui a gente não faz barulho no culto, porque naquela época havia completa reverência e o ambiente de culto era extremamente silencioso. Jesus não precisa dos nossos aplausos. De fato, irmãos, Jesus não precisa de nós, Jesus não precisa do nosso dinheiro, Jesus não precisa do nosso culto, Jesus não precisa dos nossos aplausos, mas Ele é digno de tudo, inclusive da minha vida, e um aplauso que eu dou para Ele é pouco diante daquilo que Ele merece.
Ah, mas não pode dançar, não pode isso, não pode aquilo. E aí, irmãos, nós vamos nos tornando religiosos. Colocamos a cara aqui, não que conhecimento não seja importante, mas nos tornamos altamente religiosos, igual aqueles fariseus hipócritas que queriam demonstrar uma religiosidade, mas o coração estava longe de Deus, e o Senhor chama de sepulcros caiados. Assim estava a igreja de Éfeso. Combatia os hereges, combatia os falsos ensinos, tinha uma programação extensa, trabalhava, mas esqueceu-se do principal: amar ao Senhor e Salvador da sua vida. E o Senhor chama a igreja de Éfeso ao arrependimento. Versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus começa dizendo: lembre-se, pois, de onde você caiu. Sim, lembre-se, porque nós sabemos exatamente o momento em que nós perdemos a essência do primeiro amor. Sabemos exatamente o momento em que falhamos e começamos a abandonar o primeiro amor. Portanto, Jesus convida: lembre-se. E ele continua: arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Em outras palavras, Jesus está dizendo: mude agora o caminho que você está trilhando, mude os seus pensamentos, sentimentos e atitudes, e volte à prática das primeiras obras. Por que Jesus diz isso? Porque as primeiras obras de Éfeso, essas sim, era carregada de amor pelo seu Salvador. As últimas obras de Éfeso eram sim numerosas, mas desprovidas, pobres em amor. Voltar ao primeiro amor é voltar o ardor do início da fé. E o Senhor exorta Éfeso: caso não se arrependa, tirarei do seu lugar o castiçal. Ou seja, o castiçal simbolizava a igreja. Se a igreja não se arrependesse, o Senhor removeria aquela igreja do seu reino. Uma congregação, ela pode continuar a existir sem ser luz na escuridão, mas ela será rejeitada e removida do seu reino. E o Senhor encerra a carta à igreja de Éfeso com a seguinte promessa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Observa que o Senhor, ele usava uma linguagem parecida com a realidade daquela igreja. Lembra que eu disse que ali no templo da deusa Diana existia como símbolo uma árvore chamada tamareira. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: olha, se você rejeitar, se você vencer aquele pecado, eu vou lhe dar o direito de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia! E assim a igreja de Éfeso
nos ensina que a igreja que não pratica o primeiro amor esfria e mata a verdadeira espiritualidade. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Não podemos fazer a obra do Senhor sem amor. Paulo vai dizer aos coríntios que nenhum dom deve ser exercido sem amor, que não adianta fazer e acontecer, ter todos os dons, se não fazer isso com a motivação exata. Uma igreja que perdeu o amor a Cristo, ela é um perigo para a sociedade, porque se ela não sabe amar o seu Senhor, ela não vai saber amar corretamente as pessoas, ela não vai saber amar o pecador, ela não vai saber amar o discriminado, ela não vai saber amar o órfão e a viúva. Uma igreja que não ama o seu Senhor é um perigo à sociedade, porque ao invés de amar o pecador, ela vai passar a criticá-lo. Assim como sem amor não existe casamento. Se Éfeso não se convertesse, não se arrependesse, Éfeso não seria digna de fazer parte do casamento com o noivo. Porque o nosso Salvador, Ele não vai casar com uma noiva que não o ama. Assim, Cristo, tal como Cristo ama a sua noiva e suspira por ela, assim como Cristo suspira pelo momento em que Ele vai se encontrar com a sua noiva, assim deve ser a sua igreja, almejar por esse dia, almejar pelo seu noivo, almejar pelo Salvador. Ei, igreja, nós temos compromisso com o nosso noivo. Nós estamos prometidos ao noivo. Se você já não ama Cristo mais como antes, talvez aconteceram algumas coisas que fizeram você perder esse sentimento, essa sensibilidade. Talvez você tenha vindo aos cultos, ou talvez você tenha feito outras atividades na igreja apenas de forma automática. Talvez falte aquela motivação, aquele desejo de estar na casa do Senhor. Não, eu não vou pedir para você parar, mas para que você faça uma reflexão e se arrependa. Porque, irmão, se eu disser para você, olha, não adianta buscar a Cristo de todo jeito, irmãos, você vai voltar para a velha vida. Mas é melhor, mesmo que você não esteja vindo de todo o seu coração, mesmo que você não esteja se entregando ao Pai de todo o seu coração, o melhor é que você continue, porque você está em uma batalha, em uma busca, e a qualquer momento esse sentimento pode voltar dentro de você. Mas se você estiver lá, vai ser pior, porque lá vai ser mais difícil de você voltar. Volte a ter zelo pela oração, pela palavra de Deus, pelo jejum. Volte a ter zelo pelo seu amado. Volte a ter zelo por fazer aquilo que agrada ao seu Senhor, antes que seja tarde e antes que o amor esfrie ainda mais. Pode se colocar de pé em nome de Jesus.